A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título Glorificados em Cristo, que é a lição de número 13 desse trimestre. Nós estamos encerrando, estamos na penúltima lição, estamos encerrando o quarto trimestre das lições bíblicas de 2017, das lições adultos. Nós temos estudado até agora sobre a obra da salvação, que é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao longo desse trimestre, nós viemos estudando vários temas sobre salvação, que é de grande importância. E agora nós vamos estudar sobre a glorificação em Cristo, ou seja, glorificados em Cristo. A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 23. A lição ela está dividida em dois tópicos. O primeiro fala da gloriosa esperança da ressurreição dos santos e a plena salvação nos céus. Esses são os tópicos abordados aqui na lição. E o texto áureo da lição está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lendo essa referência e observando o título dessa lição, nós podemos perceber que o tema ele traz algo que dá a entender escatológico, algo futuro que está por vir. Por quê? Quando se trata de glorificação, o que é glorificação? Isso fala de uma mudança de estado. Por exemplo, a nossa salvação ela não é completa. Parece até uma contradição. Por que a nossa salvação não é completa? Porque ainda estamos neste mundo, ainda estamos nesta terra e ainda temos este corpo. Esse corpo ele é corruptível, ele é sujeito ao pecado, às doenças, à velhice e até à degradação. Então, enquanto estivermos neste corpo, a nossa redenção ela é completa. A salvação em Cristo Jesus ela é presente e, ao mesmo tempo, ela é passada porque ela foi efetuada por Cristo. É presente no momento que cremos em Jesus Cristo. Mas ela é futura no que diz respeito à glorificação. E nós vamos entender isso dentro desta lição. Então, o tema aqui, falando glorificados em Cristo, isso soa escatologicamente. Por quê? Porque escatológico. O termo escatológico é um termo técnico, teológico, que significa, vem de escatologia bíblica, né? Escatologia é o estudo bíblico das últimas coisas, que estuda as profecias, as coisas que estão por vir e se cumprir, em um futuro que nós não sabemos, mas somente Deus, na sua presciência, sabe quando vão se cumprir essas coisas. Muitas coisas no Antigo Testamento veio se cumprir no Novo Testamento. E nós temos essa prova da veracidade bíblica. E com certeza o que os profetas falaram, que ainda hão de se cumprir, e o que Cristo falou, vão se cumprir. Existem na Bíblia muitas profecias, principalmente no Novo Testamento, e no Antigo Testamento ainda, que vão se cumprir ainda em um futuro que nós não sabemos, mas que as Escrituras deixam bem claro que são profecias e que vão se cumprir. Então, quando falamos de glorificação em Cristo,
Aí fala dos salvos em Cristo que serão glorificados, e isso é num futuro escatológico. Essa glorificação é uma mudança de estado, porque quando nós estivermos salvos, glorificados em Cristo plenamente, aí sim nós estaremos em um estado de glória, não com esse corpo corruptível. Escatológico porque é algo que vai se cumprir. E as Escrituras deixam isso bem claro e evidente. Então, as profecias bíblicas é algo real e que vai se cumprir, e a gente vê se cumprindo cabalmente, de acordo com as Escrituras. Quando a gente vê falar sobre a vinda de Cristo, como diz aqui, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, isso aqui mostra que a igreja tem esperança na vinda de Jesus, e isso é escatológico, porque essa profecia vai se cumprir. O que nós desejamos é o quê? Que Cristo venha nos buscar. Então isso é uma profecia escatológica que está por vir, que vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela se cumpre, ela não fica atrás, ela não volta atrás, mas há de se cumprir. Jesus mesmo falou que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então eu creio nessa promessa, eu creio nessa esperança, porque a igreja cristã que milita pela fé verdadeira em Cristo, a visão dela, a própria Bíblia mesmo mostra aqui nesse texto, que é para o céu, a direção é vertical. Quando a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, isso quer dizer que nós temos que olhar para cima. Sempre a visão da igreja espiritual para as coisas de Deus é vertical. E tudo que está relacionado ao mundo, ao homem, é horizontal. Então, a igreja de Cristo, que milita pela fé em Cristo Jesus genuína, ela olha para cima, porque a sua esperança está lá. Se nós olharmos para as coisas daqui de baixo, aí a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós podemos compreender que a igreja cristã que milita pela fé em Cristo olha para as coisas que são de cima, na esperança da vinda de Jesus. E o mundo? Nós vivemos neste mundo, trabalhamos, estudamos, nascemos, crescemos, desenvolvemos, mas a partir do momento que aceitamos a Cristo pela fé, esse mundo deixou de ser a nossa pátria. Esse mundo passou a ser uma terra onde nós peregrinamos, porque a nossa esperança não é mais aqui. Procedemos, temos as nossas obrigações, os nossos deveres, mas a nossa esperança é no céu, onde nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Uma das características da igreja pentecostal é que a igreja pentecostal ela prega que Jesus Cristo salva, cura e liberta. A igreja pentecostal ela não acredita que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, não cessaram. A igreja pentecostal ela não acredita que aqueles milagres que Jesus operou, os apóstolos não cessaram. Nós, como pentecostais, nós cremos na evidência dos dons espirituais. Que Jesus continua curando, que o Espírito Santo continua concedendo esses dons na vida da igreja para a propagação do Evangelho, para a edificação da mesma. Nós cremos nisso. E uma das características da igreja pentecostal, nós assembleanos, nós cremos na vinda de Jesus. Por isso que nós anunciamos, pregamos sobre a vinda de Jesus. Pregamos
que Cristo vai voltar e é a nossa esperança. Pregamos o Evangelho, pregamos a salvação, fazendo a junção com a vinda de Cristo. Nós cremos, pregamos o Evangelho, nós não nos acomodamos com as coisas deste mundo porque nós temos uma esperança que está no céu. Então, uma das características da Igreja Pentecostal é que ela prega o Evangelho bíblico genuíno e crê e prega a vinda de Jesus. Ao contrário de igrejas cujo prefixo é neopentecostal. Não vamos generalizar, não quero nem generalizar nesse aspecto, mas existem muitas igrejas denominadas neopentecostais, igrejas que se aglomeraram e que estão crescendo vertiginosamente. Mas qual é o compromisso dessa igreja com relação ao Evangelho, à palavra de Deus? São igrejas que pregam facilidades, igrejas que pregam triunfalismo, coisas materiais, que se divorciaram da Bíblia, deixaram de lado. Ninguém veio falar de Jesus, ninguém veio falar de salvação, só vê triunfalismo, só vê o massageamento dos egos das pessoas. Igrejas que deixaram de olhar para cima, igrejas que perderam a esperança no que tange aquilo que é vertical, olhando para o céu, e que vive agora adaptada nessa grande zona de conforto horizontal que é o mundo. E a Bíblia diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos essas igrejas aí que não têm mais compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. Igrejas que não anunciam a vinda de Jesus, que não pregam o Evangelho salvífico. Então nós vemos aí uma grande diferença entre as igrejas, a igreja pentecostal e essas outras denominações. Não que eu esteja generalizando, claro, não estou generalizando, mas a gente vê isso dia a dia, igrejas que têm se prestado a papéis ridículos na sociedade, porque não estão militando pela fé genuína em Cristo. São igrejas que estão voltadas para as coisas deste mundo, que vive agora um evangelho social. Parece que essa igreja se adaptaram com as coisas deste mundo, mas a igreja cristã, genuína, que milita a fé verdadeira em Cristo, ela vive neste mundo porque nós estamos peregrinando. Mas nós aguardamos a esperança de Cristo voltar. Então, quando a lição fala de glorificados em Cristo, aqui fala do estado final dos salvos. A nossa salvação não é completa porque ainda estamos aqui. Nós estamos com o corpo sujeito a enfermidades, corruptível, a velhice, a decomposição, tudo isso. Mas a nossa salvação é algo assegurado em Cristo. A diferença é, enquanto eu estiver disposto a seguir a Cristo e manter uma vida que me dignifique, digno da vocação de ser um filho de Deus, enquanto eu permanecer nesse caminho, a salvação está assegurada. Mas a partir do momento que eu vou prosseguindo até que Cristo venha, eu tenho que desenvolvê-la, tenho que edificá-la, porque isso compete a todo cristão. E a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, é uma nova vida que vamos seguindo e desenvolvendo em Cristo. E quando Cristo voltar, aí sim, a igreja será elevada. A lição fala aqui sobre a gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Quem está em Cristo, se Cristo voltar, estiverem vivos, a promessa bíblica é
ao arrebatamento, o rapto da igreja. Mas aqueles que morreram antes, têm esperanças para isso? Sim. A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Todos aqueles que morreram, que foram fiéis ao Senhor, os que morreram em Cristo, a salvação é algo tão assegurado que até mesmo aqueles que morreram em Cristo, a salvação é algo que de forma alguma pode ser cancelada. Não tem como o cristão morrer fisicamente e isso comprometer o seu estado de salvação na presença de Deus. A salvação é algo que está assegurado em Cristo. Nem o presente, nem a morte pode implicar na salvação dos santos, uma vez que esses estão em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nada. Que se estivermos em Cristo, Romanos 8:1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem está em Cristo, a salvação é segura. Então, o que vai acontecer, de acordo com profecias bíblicas e escatológicas, a ressurreição dos santos, a gloriosa esperança da ressurreição, porque quando a igreja for arrebatada, juntamente os vivos estarão com aqueles que morreram em Cristo, esses serão ressuscitados. No momento que acontecer a transformação do corpo, a ressurreição desses, juntamente, diz a Bíblia, serão transformados. Ou seja, o nosso corpo abatido será revestido da incorruptibilidade. Como diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 54 diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Aqui é o estado final dos salvos no que diz respeito à glorificação do corpo. Porque no momento que esses forem revestidos dessa imortalidade, o corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, a morte será tragada, não existe mais nada que se tenha que se cumprir no que diz respeito à nossa salvação. Aí é a conclusão final. Quando chegarmos nesse estágio de glorificação, a nossa salvação será completa. E como a lição deixa bem claro isso, a ressurreição dos que morreram em Cristo é algo que vai se cumprir, é uma esperança gloriosa, quanto também juntamente com os que morrem, os que estão vivos em Cristo na ocasião do arrebatamento serão também transformados. Isso é algo glorioso e a Bíblia deixa bem claro que nesse estágio de glorificação a nossa salvação será plena. E a lição fala aqui sobre a plena salvação nos céus. Quando nós chegarmos nesse estado de glorificação, é porque a nossa salvação será plena. Não existe mais nada que nos leve a temer a sair da presença de Deus, porque nós estaremos plenamente seguros na presença de Deus em um estado de glorificação. Então essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança daqueles que militam a fé verdadeira em Cristo. Nós temos a esperança nos céus. Esperamos quem? Jesus voltar. Pregamos nesta vida o Evangelho de Cristo, rejeitamos o pecado, peregrinamos neste mundo, mas não nos envolvemos com as coisas deste mundo para não sairmos da presença de Deus,
porque nós temos uma esperança no céu de esperar Jesus e que a nossa salvação será completa quando o nosso corpo for glorificado à semelhança do corpo de Cristo. Isso é no que diz respeito à nossa natureza espiritual glorificada em Cristo. Então essa é a nossa esperança. Então a glorificação dos salvos em Cristo é justamente a respeito desses fatos bíblicos e escatológicos que vai se cumprir na vida da igreja, na vida dos eleitos que crê em Jesus Cristo e espera a sua vinda. Os que esperam a sua vinda ama, deseja, porque quem se adapta com as coisas deste mundo, a Bíblia já diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que não está? A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Quem ama o mundo aborrece a Deus, mas quem tem fé em Cristo Jesus aborrece as coisas do mundo. Nós temos a esperança nas coisas celestiais, na vinda de Jesus, porque nós estamos cansados, enojados, cansados da injustiça que esse mundo tem apresentado. Tanta corrupção, tanta coisa ruim que acontece neste mundo. Por isso que a nossa esperança é a vinda de Cristo, a nossa glorificação em Cristo. Alguém pode dizer isso é uma utopia, isso é uma fantasia, mas Cristo prometeu buscar a sua igreja e essa é a nossa esperança. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?